O que é a psicanálise? Essa é a resposta que estamos nos propondo a trazer aqui, mas já vou adiantar para você, não é fácil, tá? Eu vou me esforçar para dar uma resposta que seja minimamente satisfatória. Isso por quê? Porque nós temos que entender que quando você responde isso, do que eu estou falando, de que psicanálise eu estou falando? É do consultório lá ou é da visão de mundo da psicanálise? Né, da cultura da psicanálise, o que é a psicanálise? Então, é isso que a gente vai resolver aqui. E eu digo isso porque, se você não sabe, há 100 anos atrás, a psicanálise revolucionou a maneira de ver o ser humano. Ela só fez isso. E ela se alastrou na arte, na música, na pintura, na literatura, no cinema, e muito do que você consome hoje já está envolto nessa nova visão de mundo. Então a gente não está falando só o que é a psicanálise como que tipo de terapia é a psicanálise. Não é isso. É muito mais que isso. A psicanálise, ela dá base para a nossa visão de mundo. Você pode pensar simplesmente pelo uso do termo inconsciente. Isso foi inconsciente, meu inconsciente. Isso não existia antes da psicanálise. A psicanálise inaugurou essa ideia do inconsciente. Só isso, né, já dá um bom motivo para você estar aqui. Eu acho que não dá para viver na nossa época, nascer e morrer sem saber o que é psicanálise, mesmo que você odeie. Odiar, né? Ou ame ou odeie a psicanálise, mas você vai ter que saber o que é, eu acho, tá? E depois está tudo bem, sai dessa aula, você já sabe, fala, psicanálise não é para mim, não gosto dessa maneira de ver o mundo, ou não gosto dessa terapia, se é que é uma terapia, ou gosto, me interessei e vou estudar mais. Então é só essa a função dessa aula. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Rogério Temporin, estou aqui no Instituto Sabedoria Cósmica, onde nós temos inclusive uma formação em psicanálise holística. Aí já temos mais um cabelo em pé aí para alguns, porque também vai ter essa discussão do se psicanálise holística é uma possibilidade e se existem psicanálises. Vamos conversar isso aqui, tá? Se você é fundamentalista, sabe? Fundamentalista é aquele que, não, o certo é esse, é onde eu tô, o errado são os outros, então nem continua, já pega o bonezinho e vai para outro vídeo para você não se irritar, né, e ficar magoado aí. E tá tudo certo também, né? Você tem que ficar aí dentro do espaço que seja confortável para o que você acredita. Mas se você tem a mente aberta, mais aberta, então pelo menos você vai aproveitar aqui o que eu vou trazer para vocês. Esta aula está sendo gravada originalmente para os meus alunos do Instituto, meus e de outros professores que fazem outras formações e sempre perguntam para mim o que é psicanálise. Aí eu vou lá no chat, explico mais ou menos o que dá para explicar. Aí a pessoa, tá bom. E muitos não perguntam porque acham que, se eu perguntar eu vou ter que fazer a formação, né? Afinal de contas, nós somos uma escola e nós vendemos cursos. Então resolvi acabar com isso, vir aqui explicar para vocês, dar uma explicação minimamente satisfatória, não é explicação definitiva. Eu vou vagar aqui por cima de alguns conceitos, alguns nomes, para você ter uma ideia do que é e do que não é psicanálise. Tá bom? Combinados? Então sejam muito bem-vindos. Vamos lá para a nossa aula. Ela não vai ser extensa, tá? E eu vou caminhar por alguns slides aqui. Bora lá, gente? Então bora lá. Sejam bem-vindos. A aula é ao vivo, né? Estou comentando no chat aí. Se você está vindo e não é meu aluno também, seja muito bem recebido. Aqui embaixo estão os links do Instituto e tudo mais. E vamos lá, então. Então, vamos começar. Gente, já vou direto ao ponto aqui. Hoje não vai ter muitas conversas, apresentações, já vamos ao assunto. O que é psicanálise? Antes de qualquer coisa, temos que começar lá no início de tudo, né? Quem começou essa história toda? Nós temos aí o Freud, famoso Freud, que você já deve ter visto aí as fotos dele, ouvido falar, e você já deve ter escutado aquele aforisma, Freud explica, ou melhor, nem Freud explica, né? Já ouviu isso daí? Que é uma coisa assim, é tão complicado que nem Freud explica. E por que isso? Porque aqui a gente já aprende um pouquinho sobre psicanálise, porque a psicanálise que foi fundada por Freud,
ela em algum momento se dispôs a responder o que ninguém respondia. Comportamentos humanos, né, atitudes humanas, coletivas ou individuais, sofrimentos humanos a partir de uma teoria. Então a psicanálise também é uma teoria, a gente vai falar disso. E tudo começou com esse senhor aqui, simpático, alguns acham que não, né? O Freud sempre está com essa cara aqui, ó, uma cara grave, mas isso é fruto do tempo dele também, né? Aquela coisa, né? O sábio não vai sorrir, né? Era até um demérito, né? Pegar alguém sorrindo. Você vê que aquela foto do Einstein, né? Que ficou famosa, né? Vamos colocar aqui. Minha internet tá lenta hoje, ó. Ó, a imagem. Essa daqui, ó. Ela foi um escândalo, né? A imagem do... Ó, Einstein tá sorrindo aqui, mas tem aquela da língua, né? Ó. Einstein língua. Já viu isso aqui? Gente, a aula vai ser assim hoje, viu? Vai ser assim... Vamos ficar divagando. Essa foto aqui é um escândalo, por quê? Porque o sábio não pode rir, né? Essa ideia... Einstein é mais novo, né? Tá mais pra cá. Mais ou menos, né? Não é tão mais novo que Freud, não. Na verdade, vou me corrigir, que é mais ou menos da mesma época. Mas imagina mostrar a língua, né? Isso aqui foi um escândalo na época. Voltando a Freud, diferente de Einstein, nem se deixou fotografar sorrindo. Nunca vi uma foto do Freud sorrindo. Então era esse senhor grave aqui. Freud, ele se formou em neurologia, lá no século XIX, ainda 1860 e 1870, e a neurologia era uma área obscura na época, né? Assim como a psiquiatria, não é como tá hoje aqui, né? A gente sabe o que é. Se você falasse que é um psiquiatra, ninguém sabia o que era isso. E ele se formou em neurologia, mas viu que a neurologia não satisfazia os anseios dele de curar, de tratar os pacientes, né? Principalmente as histéricas. E aí é interessante falar que histérico na psicanálise não é o termo pejorativo, né, que a gente usa hoje. Era uma ficção mais feminina por conta da repressão da época, né, uma repressão extremamente masculina, né, machista, uma visão de mundo patriarcal. Então as mulheres eram muito oprimidas, ainda são hoje, mas era pior, tá? Século XIX. Era muito pior, então, demonstrar os seus desejos e coisas do tipo. E as mulheres acabavam tendo sintomas parecidos que o Freud vai chamar de histeria, não é? E a neurologia não resolvia isso. Então o Freud começou a se envolver com outros tipos de terapia, muito embora a palavra terapia é muito fluida, gente. Tem que tomar cuidado com isso. O que é terapia? Não sei mais, né? E olha que eu dou aula de terapias, mas você tem tantos tipos de terapia e tem a discussão também se a psicanálise é algum tipo de terapia. Mas essa discussão é mais específica, a gente não vai desenvolver aqui. Mas o que acontece? Freud foi buscar a hipnose, né? Ele foi encontrar lá o Charcot, que é um grande hipnólogo, né, da época aí, ó. Vou colocar aqui para você. Tá bom? Gente, ó, eu vou fazer essas buscas aqui, ó, hipnose Freud, pra gente ir ilustrando, né, porque eu não fiquei preparando aqui na slide pra você e tal. Ó, aqui tem uma foto do Charcot, pena que aqui nesse navegador, vamos ver se eu consigo fazer ela apareceu, ó. Aqui é o Charcot hipnotizando, né, uma paciente. Isso aqui, gente, é século XIX, não era nem 1900, né? Não tinha inventado quase nada que você conhece aí e já tinha hipnose. E o Charcot, ele desenvolveu a hipnose, olha só. É difícil aprender, hoje em dia é fácil, né? Mas imagina você desenvolver uma técnica de indução do nada. Não existia isso. Então essas pessoas são fantásticas, né? As pessoas que descobriram as coisas, inventaram as coisas, né? Hoje em dia está praticamente tudo inventado aí. E o Charcot atraiu a atenção do Freud. O Freud foi lá, né, ver a hipnose do Charcot e como que funcionava o negócio lá. E aí, Freud usou a hipnose por um tempo, mas não gostou. Achou que era muito sugestivo e que não ia direto ao ponto, né? A pessoa não simplesmente ficava induzida a se comportar assim e se comportar assado. Essa não é uma crítica à hipnose, tá?
minha, né? É do Freud. Então o Freud dizia que a hipnose, na verdade, não fazia a pessoa resolver mesmo, se confrontar com as suas, os seus conteúdos mais incômodos, simplesmente o outro ia lá e resolvia. E depois os sintomas voltavam, tal. Isso o Freud falava, tá bom? Hoje em dia a hipnose também tem outras vertentes e tudo mais. Então Freud abandonou a hipnose e começou a desenvolver a psicanálise. Aqui, gente, eu coloquei para vocês o cerne da coisa. Então, o cerne para começarmos a responder o que é a psicanálise. Eu não vou ficar contando a biografia de Freud aqui, porque não é a intenção. Vamos direto ao assunto. A psicanálise nasceu como um método de tratamento de distúrbios mentais. Um método, tá? Então ela não nasceu como uma ciência do inconsciente. Ali no começo não era isso, né? Era uma outra maneira de se tratar os pacientes. É interessante pensar que a psicanálise no começo não foi bem aceita, não foi nem assim reconhecida. O primeiro livro do Freud, que é a Interpretação dos Sonhos, né, esse livro aqui, ó, Interpretação dos Sonhos, acho que na primeira tiragem vendeu, sei lá, vendeu menos de 100 livros. Tá? E durante muitos anos ninguém comprou esse livro, né? Ninguém se interessou. Gente, isso é pouco, tá? Mesmo para a época do Freud. É mais ou menos como você lançar um e-book aí na internet e aí, sei lá, vai 10, 12 pessoas dão um download e fica por isso mesmo. Mas a gente está falando de um livro que depois vai se tornar vai causar uma revolução. Né? Em algum momento aí a psicanálise ganha relevância e as pessoas vão lá ler esse livro do Freud. É interessante pensar isso, hein? Então pode ser que você aí faça uma coisa, as pessoas não dão nem a mínima, né? Assim como o Sylvester Stallone lá do Rambo, todo mundo rejeitou, acho que mais de 90 produtoras rejeitaram o roteiro dele, falando que não funcionava e tudo mais, e aí ele, uma lá, depois de 90, uma aceitou e virou o que virou, né? Acho que o filme de maior bilheteria na época aí, né? Então tem essa lição aqui no Freud também. Bem, a psicanálise nasce como um método, mas esse método tem uma coisa muito específica e aqui que está o cerne da coisa. Aqui a gente começa mesmo a nossa resposta. Eu vou colocar até em amarelo aqui e vou colocar em vermelho aqui, ó, para você entender. Gente, tem uma construção aqui do lado, vai ficar um incômodo aqui, né? Assim como a psicanálise é um incômodo, aliás, aproveitando a deixa, né? A psicanálise incomoda até hoje, né? Ela não foi superada, né? Muita gente fala, a psicanálise é coisa do passado, você vai ouvir isso, viu? Mas não, ela tá batendo que nem essa estaca aqui, esse bate-estaca tá do meu lado aqui, que pode ser que você não tá nem ouvindo. Mas, vamos lá. Gente, aqui é a resposta... toda a resposta do que é a psicanálise vai circundar em torno dessa palavrinha, o inconsciente. Por quê? Porque isso é fundado por Freud, tá? E isso é importante, gente. Olha só, a ideia do inconsciente que a gente fala o tempo todo aí, isso é inconsciente, alguém agiu inconsciente, é meu inconsciente, deve ser inconsciente, isso não existia. Então a psicanálise traz uma resposta, um lugar de resposta original. Existe uma parte da mente humana que nós não acessamos, a não ser por alguns métodos. E quando acessamos, descobrimos que ela existe. Então, isso que é a magia da psicanálise, a magia, né, da psicanálise. Esse termo é estranho, a psicanálise, tá? Mas vamos usar ele aqui. A magia da psicanálise é você descobrir que tem coisas que você não lembrava. Tá? E não é aquele tipo de lembrança assim, não, eu vou me esforçar e vou lembrar. Não, você não lembrava. Na sessão de psicanálise, na dinâmica, você lembra, você fala, nossa, eu nunca tinha lembrado disso. Eu estou lembrando agora. Por quê? Porque o processo e o método da psicanálise te leva até lá, e aí você descobre que você não lembrava. Por quê? Porque era incômodo, porque você guardou. E é lá que está a solução. É destruindo, né, é revisitando essa memória dolorida e dolorosa que você soluciona. Isso é o inconsciente. É o poço onde eu guardo, você também guarda coisas que você não quer saber sobre você.
tá? Nós temos essa... Aí eu acho que já começa aqui, não, explicar para vocês que a psicanálise, além do método, ela traz essa visão de mundo do ser humano. Nós não gostamos de ter na consciência aquelas avaliações negativas sobre nós. Aquilo que não condiz com o que eu quero ser, ou com o que eu quero entender sobre mim. Você aí, você é invejoso? Você mesmo que está assistindo aí. Você é invejoso? A aula é ao vivo, põe no chat aqui, eu sou invejoso. Ó, eu vou apostar, hein? Eu vou apostar que vai ser difícil alguém escrever aqui, eu sou invejoso. Vai ser um ou outro. Por quê? Porque é difícil assumir isso. Aí você vai falar, não, eu não sou invejoso. Tá, mas tem tanto invejoso no mundo, será que não tem ninguém aqui nessa aula assistindo? Será que você não pode ser? Mas aí eu estou usando esse exemplo, não importa se você é ou não é isso. O exemplo aqui é assim, o invejoso vai assumir que ele é invejoso, né? Todo invejoso assumir que é invejoso, assumir que tem tendências que não são aceitas socialmente e por aí vai, né? Assumir que você fez uma coisa que você não queria fazer. Então tudo isso você vai jogando para o inconsciente, né? Num processo aí que é um processo que tem nomes esses processos, né? Um recalcamento, por exemplo, enfim, a repressão, esses processos da mente são processos de contenção. E eles vão jogar esse conteúdo lá como se fosse um arquivo morto. Então o invejoso ele não vai assumir que ele é invejoso, né? Ele vai deixar isso aí lá embaixo e vai construir outros aparatos, né, para conseguir se enxergar. E quando ele inveja também ele vai esconder isso. Às vezes está evidente para os outros, mas para ele não. Então, essa parte que nós não queremos aceitar de nós, essas partes, elas são jogadas nesse lugar que não existia até Freud. Então, quer dizer, como que você ia explicar isso antes? E aí Freud descobre isso, que teoriza sobre isso e depois prova, né? Prova, gente. As provas da psicanálise, todas elas estão na clínica, né? Na prática. E vocês sabem que a psicanálise não é científica também, né? Não é aceita pela ciência. Isso é uma outra briga. Gente, o negócio é complicado. Porque a ciência diz que o inconsciente é só uma teoria. Não existe prova. E na psicologia, a gente vai falar de psicanálise versus psicologia, que precisa entender a diferença. Também a maior parte das correntes de psicologia ignoram, assim, o inconsciente não é provado cientificamente, né? A ideia é essa, né? Aquela história, tudo tem que ser provado cientificamente. Será? A ciência vai provar o inconsciente? Não vai, né? Não tem como provar isso. Porque a gente está falando de algo muito sutil para essa ciência cartesiana, né? Que é a visão de ciência, dessa ciência que a gente conhece aqui, né? Que pode mudar, né? O método científico é uma coisa, mas tem a ideologia científica, né? Aquela que diz o que é certo mesmo, o que é errado, não por provas científicas, né, mas manipula. Sempre uso aqui um exemplo assim, o pessoal fala, para você tratar as doenças tem que ser os remédios testados e né, por pesquisas quantitativas, só que muita gente ignora que tem pesquisas quantitativas, sempre uso esse exemplo, se você for lá no PubMed, eu vou com você, tá? Para não mostrar, professor está falando dados científicos, você sabe o que é o PubMed? É o PubMed. PubMed, gente, é o site, esse site aqui, ó. Deixa eu tentar uma maneira de você ver melhor isso aqui, ó. Vamos ver se aqui melhora. Aqui melhorou, ó. Eu vou me diminuir. PubMed é o site mundial de pesquisas médicas que os médicos usam para ver as pesquisas sobre doenças, medicamentos. Então, assim, é o último recurso do médico, tá? Então, é científico. O limão cura o câncer? Vou perguntar para você aqui. Você acha que o limão pode curar o câncer? Você aí, você acha que se você falar isso para um médico, ele vai... O que ele vai falar para você? A maior parte deles, né? Falar que isso é uma bobagem, isso é crença, é crendice e tal. Aí você entra aqui no PubMed, olha como a ciência é ideologia também. Aí eu vou pesquisar com você aqui, ó. Em inglês, né, gente? Lemon Cancer. Então, vou lá, tem 27 artigos aqui sobre, e aqui sempre tem um artigo, eu já li esse artigo, tá? Tá aqui, ó. Pesquisa científica, hein, gente? Então, olha só. Derivado do citro do limão, aqui nanovecycles, inibiu o câncer, a proliferação da célula do câncer e suprimiu esse negócio que eu não sei o que é, SME, blá blá blá,
e o crescimento desse xenograph aqui, que eu não sei o que é, e matou as células, né? E induziu a morte das células. Ou seja, tem pesquisa científica que mostra que o limão cura o câncer. Agora, por que você não ouve isso se é científico? Porque a ciência não é só ciência, né? Ela é ideologia também. Então você tem aqueles que chegam e vai falar isso é científico, isso não. E vão manipular um pouquinho ali, né? Vão mostrar uma pesquisa na frente da outra, vamos dizer que essa não tem tantas publicações e blá blá blá, para que fique uma ideia prevaleça sobre a outra. Então a ciência não vai reconhecer o inconsciente simplesmente porque não tem interesse. Mesmo que tiver uma pesquisa aqui no PubMed, que não deve ter, né, sobre isso, mas só para você ter ideia de como as coisas funcionam. E claro que aqui tem uma coisa também, né, gente? Isso aqui seria a falência da indústria farmacêutica, né? Se você conseguisse prosperar isso aqui, né? Isso é uma pesquisa. Tem alguém sério aqui pesquisando, que foi lá e tal. E tem os dados aqui, né, gente? Tem os dados de que realmente suprimiu. Agora, se o limão é uma solução para o câncer, qual seria o interesse disso para a indústria farmacêutica? Aliás, as maiores riquezas do mundo, os trilionários do mundo são dos bancos e da indústria farmacêutica. Não são do petróleo, tá? Vai pesquisar aí que você vai ver. São esses os donos do mundo. Petróleo também vem ali, mas é banco e indústria farmacêutica. Então a ciência vai ter que, né, pender para esse lado aí. Ela vai proteger também esse monopólio aí, né? Infelizmente é assim que acontece. Tá bom, gente. Então, voltando ao Freud, para nossa aula do Freud, para dizer que, obviamente, que o inconsciente não é aceito pela ciência, mas é a grande resposta para muitas coisas. Gente, o que é a psicanálise? Vamos para a resposta aqui já um pouco mais organizada para você sair daqui, pelo menos até agora, que no vídeo você ficou 23 minutos comigo, 22, então você já vai ter uma resposta. Vamos definir a psicanálise. Ela não é uma coisa só. Isso é pela definição de Freud, mais ou menos, aqui eu estou pegando dele, ele mesmo falou. É um método de investigação da mente humana. Então é uma maneira, um método é uma, vamos dizer assim, de uma forma mais prosaica, um esquema, né? Ó, você vai fazer isso para conseguir investigar a mente humana. Então ele tem toda a sua técnica, não é? A psicanálise tem a técnica. Ó, é uma teoria central da existência do inconsciente, então eu vou colocar aqui assim, ó. Vou melhorar aqui, ó. É uma teoria da mente humana, que você sabe que tem a ver com o inconsciente. Então, assim, a psicanálise é uma teoria, ela se propõe, ó, a mente humana funciona dessa forma. É uma teoria. É verdade isso? Funciona dessa forma mesmo? A prática, pelo menos para quem acredita na psicanálise, quem é psicanalista, no meu caso, né, que sou psicanalista, professor também, eu acredito, porque os dados mostram, né, os dados da clínica, né, do atendimento mostram que faz muito sentido. Então é uma teoria da mente humana. E claro que essa teoria é complexa, tem vários pontos aí, né, vários fundamentos. É uma técnica terapêutica baseada no diálogo. É uma parte desse método aqui, né? Mas eu estou só colocando aqui, explanando, para você entender como que funciona. Baseada no diálogo, entre aspas, tá? Porque a terapia não é um diálogo, uma conversa de bar, né? Muitas vezes nem é uma conversa, né? Quem fala mais é o paciente. O psicanalista, ele vai interpretar, tá? Essa é a função do psicanalista. Escutar e interpretar. Interpretar o quê? Interpretar a linguagem do inconsciente. Então, assim, o psicanalista não está ouvindo necessariamente o assunto em si, se é bananas ou laranjas que a pessoa está falando. Ele está ouvindo tentando ouvir o inconsciente que fala através das palavras. E aí tem, né, essa linguagem do inconsciente, que são os lapsos, né? Os esquecimentos, atos falhos e outras construções aí que você vai falando e vai saltando, né? Por exemplo, no caso do invejoso, né, vai saltando ali no discurso que o paciente está escondendo dele mesmo que ele é invejoso. E ele teria que saber isso para melhorar? Sim. Se você é invejoso, você ou eu sou invejoso, fui ou serei, sei lá, mas se eu estou sendo um invejoso,
isso está trazendo problemas para mim, eu só vou conseguir melhorar isso descendo nessa frustração de admitir, tá bom, vai, eu sou invejoso. Eu que invejo, eu que faço mal, né, para essa pessoa que eu tanto falo que é ela que é a culpada. Pensa aí, todos os relacionamentos que não deram certo, você vai falar para mim que você não tá achando que você saiu certo? Você ouve alguém falando assim, eu terminei um relacionamento, mas lá eu fui ruim demais, eu fui isso, tal, aquele outro também, tal, é mais difícil. Geralmente você ouve a pessoa sendo vítima. Eu também, né? Eu também. Vou contar as histórias assim, a gente tem essa tendência, principalmente aqueles relacionamentos que queimaram muita lenha da nossa frustração. Você ter que revisitar e recontar isso é duro. Mas aí que a psicanálise vai mexer aí que ela mexe, né? Ela não é reconfortante, porque eu quero ouvir que eu tô certo, né? Essa questão, eu quero ir numa terapia que vai ser só luz e só cuidado comigo, né? Vão passar a mão na minha cabeça, vão fazer as coisas ali para eu me sentir bem. Eu não preciso descobrir que eu sou invejoso. E tá tudo bem, gente, mas esse é um tipo de terapia que eu não concordo, né? Não gosto porque não trabalha o autoconhecimento. E eu tenho que descobrir que eu era invejoso para eu melhorar. Eu tenho que descobrir aquilo que eu não quero sobre mim, né? É assim que eu acredito. Por isso que eu me identifico muito com a psicanálise. Não é confortável, tá? Envolve uma teoria ampla sobre o funcionamento psíquico, tá? Então isso aqui é uma parte daqui da teoria da mente, né? E claro que a palavra inconsciente está aqui o tempo todo, tá bom? Gente, olha só que interessante. Então assim, você já sabe mais ou menos o que é a psicanálise aqui. Vamos dizer, vocês estão vendo que a palavra terapia eu estou evitando aqui, mas a gente pode pensar assim que é um método terapêutico. Professor, mas por que você está evitando essa palavra? Porque quando a gente fala terapia, a gente não está sendo específico, né? A psicanálise é terapia, mas terapia pode ser o psicólogo, pode ser o hipnólogo, pode ser o terapeuta holístico, né? Não é só um método terapêutico. A psicanálise ela é uma teoria da mente humana, então por isso que é importante tomar cuidado com a palavra terapia. Você vai fazer psicanálise, sessão de psicanálise, não é só a sessão terapêutica. É mais específico e mais amplo também, porque é uma teoria da mente. Tá? Bem, essa imagem é muito famosa, se você já não viu alguma coisa assim, a do iceberg. Aqui ela está dentro da cabeça, mas a ideia é assim. A parte de cima do iceberg, tem 3 partes aqui, esse iceberg aqui, né? Tomar minha aguinha aqui. A parte de cima desse iceberg seria o consciente, tá? E vamos entender que quanto mais afunda aqui, mais é o conteúdo que você não tem acesso. E não tem mesmo, tá? Principalmente esse aqui embaixo. Então o iceberg ele é a imagem escolhida, porque o iceberg, quando você vê um pedaço dele, você fala, nossa, olha que grande. A maior parte está embaixo. E é essa a imagem que mais se relaciona com o inconsciente. Porque o conteúdo inconsciente para a teoria da psicanálise, ele é a maior parte. A maior parte do que você não sabe. E não adianta ficar aí, deixa eu tentar lembrar, deixa eu tentar ver. Não, você tem que passar por um método para acessar isso. E quando você acessa, já não é mais inconsciente, ele vem para a consciência. Você nunca entra lá no inconsciente, né? Você só vai conseguindo fazer com que as coisas fiquem conscientes. E isso mostra que nós conhecemos pouco sobre nós, sobre nossas tendências, principalmente as ruins, né? Aquilo que a gente está escondendo sobre nós. Então a psicanálise ela traz um choque, né, na época. Imagina, a gente está falando ali em 1910, 1915, Freud já estava falando que não tinha problema nenhum o homossexual ser homossexual, que era natural, né, e que as pessoas, inclusive, todo mundo é bissexual lá no começo e depois direciona, né, e não é um ato consciente também. Então a psicanálise estava falando de coisas que a gente tem problema para falar agora, né? E então assim, esse desconhecido, ele trouxe um incômodo muito grande, né? Então isso daqui impactou muito, né, assim, a sociedade. E é isso, tá? Então o inconsciente é aqui. Só que cuidado, não é que no cérebro, isso daqui é importante falar, não é que é assim no seu cérebro, né?
Falar, ah, então o inconsciente é na parte de baixo do cérebro. Não, não tem lado. O inconsciente está em qualquer lugar aí. E a gente não precisa nem falar de cérebro se estamos falando de espiritualidade, né, de pensando que nós somos mais que o cérebro, né? Pensar que, né, o inconsciente é o inconsciente, né, espiritual também, a gente pode expandir isso. Mas aqui, evidentemente, eu vou segurar um pouco na teoria clássica. Então, assim, o inconsciente ele está em qualquer lugar da mente aí, não está em cima, está embaixo, ele simplesmente está desconhecido aí. É um desconhecido que pode vir a ser conhecido, mas essa imagem é didática, né? Então não é que está embaixo no cérebro, você já entendeu. Gente, essa coisa do desconhecido tem uma situação de Freud que eu acho interessante. Quando ele chegou nos Estados Unidos, vamos ver aqui, ó, o Freud, viagem Estados Unidos. Ele chegou lá de navio, acho que tem umas fotos aqui, ó, dele nos Estados Unidos. Eu acho que essa foto aqui, ó, é uma famosa aqui que tem. E o que acontece? Quando ele chegou lá, pronto, achei uma foto para vocês aqui, ó. Só gente moderna, né? Olha só. Olha a barba desse cara, tá parecendo a minha, né? Na verdade, eu podia estar no meio aqui disfarçado, vocês iam achar que era dessa época. Nem sei onde tá o Freud. Ah, tá o Freud aqui, ó. Freud aqui. Tá aqui no meio. E aí, eu não sei quem tá mais aqui, acho que tá o Jung. Ó, o Jung acho que é esse daqui, hein? Se não me engano, mas tem muita gente aqui. Então, ele nos Estados Unidos. O que acontece aí? Quando ele chega no navio, isso é interessante, aí ele chega e tá todos os repórteres, né, os catedráticos lá, porque ele já estava famoso. E isso aqui era antes da guerra, né? E aí o navio tá chegando e aí alguém chega para ele no navio, né? E essa pessoa que relata e fala: olha, Freud, como eles gostam de você, né? Eles estão para te receber, né? Tão felizes e tal. E aí o Freud fala assim, ó, mal eles sabem que eu tô trazendo a peste, né? Porque ele quer dizer assim, que eles estão felizes de receber ele, mas eles mal sabem que quando ele falar, né, da psicanálise, quando eles descobrirem o que é psicanálise, ele ia trazer a peste, né? E trouxe mesmo, porque aí as pessoas se defrontaram com essa ideia do inconsciente, e isso incomodou muito, né? Isso criou muitos problemas. Que inconsciente é isso? O que é isso que a gente esconde sobre nós? Então é engraçado, essa frase dele é muito, muito impactante, né? Eles estavam lá felizes, mas mal sabiam o que os aguardava. Muito bem. Gente, eu acho que estamos próximos de fechar aqui a ideia do que é a psicanálise, né? Eu trouxe aqui alguns slides. Quantos temos aqui, ó? Temos mais 4, eu vou ler com vocês para a gente já resolver a fatura. Ó, o inconsciente, tá? Então, assim, aqui é sobre o inconsciente, que é o principal aí da nossa conversa, ó, inconsciente. O inconsciente é a parte da mente que fica fora do alcance da consciência, fica fora, tá? Você precisa de um método para acessar. Armazena memórias, desejos e emoções reprimidas. Reprimido é uma palavra também interessante que surge aí, né, para falar disso com Freud, ou seja, são memórias, desejos, emoções, pensamentos que eu fechei, porque eu tive que reprimir, ou por mim, ou pelos outros, né? Por exemplo, a questão da homossexualidade que não é assumida, né? Tem pessoas que são homossexuais, e não é questão de assumir em público, não assumem para si mesmo, porque teve uma repressão muito forte dos pais. Só que o problema é que o inconsciente ele tá lá, mas ele vem aqui, né? Na superfície, ele vem bater aqui na... É como se fosse, né, um animal oculto lá no oceano, mas ele vem até ali em cima e ele aparece às vezes. E ele aparece às vezes e isso vira sintomas, tá? Então ele influencia pensamentos, sentimentos e comportamentos. O inconsciente, ele influencia a consciência, tá? Manifesta-se em sonhos, lapsos, atos falhos. Os sonhos são muito importantes, tá? Porque no sonho a gente acaba perdendo um pouco o filtro. Então aí o psicanalista vai interpretar esse sonho para entender o que ele está... assim, o sonho é uma, vamos dizer assim, é um disfarce. O inconsciente está ali disfarçado naquelas pessoas, naqueles atos, naquelas situações, né? Bem,
Atos falhos são quando a gente fala uma coisa que a gente não queria falar. Desculpa, você fala uma palavra e depois fala outra. Não é que todo ato falho traz um conteúdo inconsciente, né, reprimido, mas durante a sessão muitos deles podem, tá? Lapsos são esquecimentos, porque às vezes eu estou indo acessar o inconsciente, e o inconsciente se protege, né? Tem esses mecanismos de repressão, de recalque. Então quando você vai acessar, acontece alguma coisa, né? Uma falha na Matrix, né? A Matrix se protege para você não descobrir a verdade. Conceito central, né, desenvolvido por Freud, você já sabe, né, do inconsciente. Fundamentos da psicanálise, então termos que estão aí, ó. Inconsciente, que você já sabe, pulsões, isso aqui é uma parte muito teórica e muito, muito densa, né? As pulsões são as forças que nos movem. Nós temos a pulsão de vida, ou as pulsões de vida, e as pulsões de morte, que são destrutivas. Quando a pulsão de morte as pulsões de morte estão ganhando a guerra, nós podemos ter comportamentos destrutivos, que podem ser desde estragar nossas relações, aí brigando muito, ou no trânsito ou tal, até os extremos, né? Se mutilar ou o suicídio. É o extremo de uma pulsão de morte. A grosso modo aqui para você entender, né? E tem a pulsão de vida. Só que as duas são necessárias, isso é importante, né? Não tem como você extinguir a pulsão de morte. Repressão, né, que são os mecanismos para conter o inconsciente, para ocultar, né, os conteúdos que são dolorosos. Transferência, isso é fundamental na clínica, tá? Não vamos explicar aqui, gente, mas transferência é coisa que a gente faz no dia a dia. A gente projeta. Vamos usar outra palavra, porque projeção também é um conceito da psicanálise. Nós transferimos mesmo, né, para uma pessoa aquilo que a gente sente em relação a outra. Por exemplo, o marido que casa, né, e começa a ver a esposa como mãe. Então essa é uma transferência. Mas durante a sessão de psicanálise é na transferência que nós entendemos muita coisa. O psicanalista entende. Resistência, que também é um tipo de mecanismo de defesa. É barreira que a pessoa coloca, né, o paciente coloca para não acessar aquilo que vai fazer ele mudar. Olha só que interessante, né? Tá. Gente, aqui fundamental para você também entender, ó, a diferença que sempre me perguntam, mas psicanálise, psicologia, tem uma diferença que é legal assim, eu digo dentro da lei, que é importante você saber e tem a ver com a formação da psicanálise, que é a última aqui. Mas vamos começar aqui, ó. Qual a diferença entre psicanálise e psicologia? Primeiro, esses dois profissionais são profissionais distintos, a não ser que o psicólogo queira ser psicanalista e vice-versa. Mas não é a mesma coisa, tá? A psicanálise é uma ciência e um método, você já sabe. A psicologia é uma ciência ampla, tem outras teorias de funcionamento da mente. Então é isso, incluindo a psicanálise. Então, assim, a psicanálise, ela dá ênfase ao inconsciente, aos processos, aquilo que a gente viu aqui. A teoria da mente através do inconsciente. A psicologia abrange outras escolas, outras visões da mente, que pode ser a psicanálise também. Mas tem a cognitivo-comportamental, humanista, né? Tem a Gestalt, né? Você vai ouvir os termos todos aí, né? Que tem, né? Tem várias escolas, vários outros teóricos que renegam a psicanálise, por exemplo, acham que a psicanálise não é uma teoria válida, então tem outras teorias. A psicanálise, ela vai usar as técnicas dela, que tem a ver com associação livre, a gente não vai falar disso aqui, mas é a principal técnica da psicanálise, no consultório é a associação livre e a interpretação dos sonhos também, e outras. A psicologia, claro, como são outras escolas, então você tem vários outras ferramentas, né, para trabalhar, para tentar dirimir aí as questões emocionais. Mas esse termo é importante, gente, testes psicológicos. A psicologia usa muito teste, né, e teste psicológico é coisa que o psicólogo faz, não o psicanalista, tá? E tem vários tipos de teste aí, né? Então, assim, em várias técnicas e várias escolas, então não tem como falar aqui, né, dar muitos exemplos aqui, tá bom? Agora, o mais importante, gente, é que a psicanálise é uma formação em escolas, tá? Muito embora exista uma faculdade de psicanálise aqui
Agora algumas, né? Algumas graduações. Mas isso daí está meio que no lugar, por exemplo, da música. Eu que fui músico muito tempo, não tenho faculdade. Mas tem faculdade de música. Mas você não precisa de faculdade para ser músico. Agora, a psicologia não. A psicologia é uma graduação. E tem um conselho. Então você só vai ser psicólogo se você fizer uma graduação que vai ser regida por o termo regulada. Isso que é regulada, a profissão é regulada pelo governo. Então se a profissão é regulada, como engenheiro, advogado, enfim, você tem que fazer aquele trânsito de estudo que o governo, né, determina, que no caso é uma faculdade de psicologia, e você tem que se registrar num conselho que também é federal, ou estadual, né, que é ligado ao federal. Então você tem um caminho que é diferente da psicanálise. A psicanálise, ela é livre, ela não exige graduação em psicologia nem em nenhuma outra área. Você tem que ter uma formação, é isso, uma boa formação, teoria e prática. Tanto que um psicólogo, ele se forma na faculdade, e aqui no instituto tem muitos alunos que eu tenho que são psicólogos, mas vieram fazer a formação com a gente. Em psicanálise, o quê? Holística. Então agora a gente vai entrar aqui, ó. Gente, aqui é o balaio da discórdia agora. E por quê? Porque assim, nós temos essa formação e a gente faz anúncios, né, na internet e tudo mais. E o que eu recebo de haters, assim, né, geralmente são psicólogos. E alguns, assim, vou denunciar e não sei o que e tal. Tem gente que fala que vai denunciar no outro dia, né, falou que vai denunciar no CRP, no Conselho de Psicologia, né. Que é engraçado, né, porque é o psicólogo que desconhece isso, né. Que acha que o Conselho de Psicologia vai reger a psicanálise, mas a psicanálise não é a psicologia, né, não tem conselho e tal. Mas eu me divirto às vezes um pouco com isso, mas mais do que me divertir eu tenho que assumir. Às vezes me cansa um pouco. Por quê? Porque é uma briga que já é antiga na psicanálise, né? Eu já observo isso daí lendo os livros, né, de outros psicanalistas, conversando, né? Eu fiz uma formação em psicanálise numa escola que eu nem sei se ela existe mais. Um professor antigo, inclusive, eu não vou lembrar aqui o nome da psicanálise. Era uma escola de psicanálise, o nome da escola é de Brasília, e eu fiz um curso, na época era o curso de psicanálise junguiana, e aí quando eu achei isso aí na época para fazer, eu tinha interesse, aí imediatamente eu já descobri, né, nas discussões, nos fóruns aí no começo da internet, que isso daí era um sacrilégio, né? As pessoas falam, não existe psicanálise junguiana e pá. Mas o Jung, ele estava lá junto com o Freud, né? Ele inclusive criou alguns termos da psicanálise. Mas vamos lá, gente, ó, existem sim psicanálises, tá? Então, assim, para a dor dos fundamentalistas, existem várias escolas diferentes. Por exemplo, Lacan, que é uma outra, né, escola de psicanálise, muito embora recupere o Freud, é totalmente diferente. O fundamento é outro, tá? Então não dá para saber se o Freud diria que é psicanálise, né? Provavelmente não. Que é o mesmo problema do Chico Xavier e o Kardec. Olha o vespeiro que eu tô mexendo, né? Mas o espiritismo, né, para quem conhece aí do Chico Xavier, não tem nada a ver com o kardecismo lá da época do Kardec, de fato, né? E assim, a gente fica pensando, será que o Kardec, porque tem essa discussão também, um é a reencarnação do outro, eu não vou entrar nisso, né, gente, mas supondo que não fossem, né, reencarnação um do outro, aí os espíritas acreditam, será que o Kardec ia ver o Chico Xavier e falar, ó, muito bom, ou ia falar, não, você estragou, né, você mudou tudo, e acho que seria a mesma coisa com Lacan, muito embora parece que Freud encontrou Lacan, eles se encontraram rapidamente, eu não sei, alguma coisa, mas o Lacan, ele vai construir outra psicanálise. Inclusive, os freudianos dizem que não é psicanálise, né? E os lacanianos devolvem o elogio, né, com toda a educação de que Freud estava atrasado e que Lacan que fez a psicanálise. Aí você tem Jung, que os dois vão falar que não é psicanálise, né? Os seguidores, né? E mais Jung na verdade, ele cria uma psicologia analítica, que é uma psicanálise dele, na verdade. E tem o Reich é um outro que eu peguei aqui, que é o mais polêmico, que criou os orgonites. Olha só como a psicanálise já era holística, né? Ó, Reich,
Psicanálise Orgones. Ele criou uma máquina, gente. É interessante. Vamos ver se eu mostro para vocês a máquina do Reich. Ó o Reich aqui com a pessoa dentro da máquina. O Reich foi longe, né? Ele criou uma máquina que tirava essa energia das pessoas, né? E ele desenvolveu a teoria do Orgonite. Que tem do Orgone, né? Que tem os orgonites hoje em dia. Você sabe o que é um orgonite? O orgonite, olha o Reich aqui com as máquinas dele aqui. O Reich foi até preso por isso daqui, viu, gente? Porque perseguiram tanto ele. Orgonite, vende na internet orgonite, ó. Orgonites são esses compostos, às vezes é pirâmides, né? Tem o orgânico, o metal e o cristal, né? E aí a ideia é que eles captam essa energia do ambiente. A ideia não, eles captam mesmo, né? Eu já tive um orgonite, aliás, o meu quebrou. Eles vêm nesse formato aqui, tem toda uma teoria. E quem começou isso foi um psicanalista, né? É uma pirâmide, é místico, né? Agora você imagina, o Reich, ele apanhou muito. E foi preso por conta das máquinas dele. Isso por quê? Porque é isso aí que a gente está falando aqui, ó. Todo mundo brigando, né? E eles acharam que o Reich foi longe demais. Tinha uma questão da energia sexual que tinha que se dissipar, né? Ele tinha uma teoria toda lá, né? Eu já estudei Reich, mas não é, assim, muito a minha, vamos dizer, a minha praia, né? Na psicanálise, mas assim, faz todo sentido para mim, principalmente os orgonites. Então existe o fundamentalismo, né? Todo mundo vai dizer aí que é o dono do espólio, né, do Freud. Tem muitas brigas, hein, gente? A psicanálise, se pegar a Diana Freud com a Melanie Klein lá, vai dar uma novela. Depois você procura. O que é a psicanálise holística? Não tem como definir isso assim, gente. A psicanálise holística é isso, é aquilo. Mas é qualquer abordagem da psicanálise, inclusive a de Reich, por exemplo, que tem uma visão holística do ser humano. O que é uma visão holística do ser humano? Você tem o físico, isso a psicanálise de Freud já considerava. Você tem o mental, isso a psicanálise de Freud, Lacan também, todo mundo, óbvio, né? Estamos trabalhando da mente, com a mente, né? O emocional, que aí a gente pode dizer que tem a ver com o mental, mas são dimensões diferentes, né? E isso a psicanálise, todas elas também estão considerando. Mas aqui já começa a mudar um pouco. Social, o que é social? Isso na época, em Freud, não era muito considerado, né? E não sei se em Lacan também, acho que não. Que é assim, nós não somos todos iguais, porque nós temos bases sociais e culturais diferentes também, né? A gente pode colocar o cultural aqui também. Então, por exemplo, se a gente falar assim, o que é uma repressão numa sociedade ocidental, e o que é uma repressão, por exemplo, nos povos indígenas lá da Amazônia. Um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, eles andam nus, né, algumas tribos. Para a gente, aquilo ali é um escândalo, porque nós temos, né, outras camadas de superego. Então, se você não considerar o contexto, aí a gente pode pensar no microcontexto, né, não só em sociedades. As pessoas têm que ser consideradas dentro da realidade delas, cultural também. Então não dá para ter uma teoria da mente, né, que vai valer para todo mundo sem influir um pouco. Ok? É isso. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas aí começa o holístico, eu tenho que considerar cada um. E aí entra no ponto final aqui, que é o espiritual. Se a gente não considerar a dimensão espiritual, e aí eu não estou falando só de religião não, gente. Se ela é católica, é cristã, não é isso. A gente está falando de espiritualidade. Se a gente não considerar que nós somos um espírito numa transição temporária, aí não é holístico. Não estou dizendo que é melhor nem pior, mas não é holístico. E como eu considero, eu não consigo desvencilhar isso, que nós somos um espírito, né, pelas minhas experiências, pela minha prática e pelos outros também que eu atendo e que eu convivo, então eu não consigo praticar uma psicanálise que não seja holística. Agora, é importante entender que nós temos que respeitar o paciente. Eu tenho pacientes ateus, tá? Que não acreditam na espiritualidade, e aí eu tenho que me conter, porque eu tenho que ajudar a pessoa até onde ela vai, né? E eu não posso interferir, então tem esse respeito que nós temos que ter. Mas à medida que a pessoa aceita isso, e a maior parte
aceito, na minha experiência, a maior parte dos pacientes que chegam são espiritualizados, espiritualistas, né? E tem a religião, mas não só a religião, acreditam, sentem, né? O bom, o ruim do espiritual. Então, essas pessoas, elas, assim, eu posso vazar com elas essa visão do espiritual, tá? E cada caso é um caso. Eu acho que o holístico tem isso também. Você não vai atender todo mundo da mesma forma. Você vai, a depender da situação, do momento da pessoa, de como ela é mesmo. Então eu posso ser assim e ser assado. Eu não preciso ser a mesma folha em branco o tempo todo, né? Gente, é isso. Isso é psicanálise. Acho que eu respondi um pouco aqui. Então já dá para você ter uma ideia. Tá bom? Lembrando que nós temos uma formação em psicanálise holística completa, teoria e prática, se você tiver interesse, claro. E a gente vai estudar, claro, tudo isso aqui e estudar essa técnica também aí toda e todo esse conteúdo. Mas tem outras formações em psicanálise não holísticas, tem psicanálises que estão assim, já conectadas com outros saberes, né? Psicanálises até ligadas à religião, né? E eu não vou também criticar ou comentar aqui, enfim, você vai ter de tudo aí. Claro que você tem que saber também, né, se uma formação vai te dar realmente condições de atender, tá? Tem formações muito boas e formações muito ruins, né? E isso existe, e eu tô falando na condição de aluno, eu fiz várias formações em psicanálise, aí fiz pós-graduação depois, mas fiz formações e algumas não foram muito boas, tá? E essa que eu fiz em Brasília era muito boa, hein? Muito embora era à distância, mas tinha a parte prática, era interessante. E é isso aí, gente. Então, convido você também para a nossa formação, tá aqui embaixo. E espero você aí no próximo vídeo. Espero que você tenha aprendido um pouco aí o que é a psicanálise, essa psicanálise. E é isso aí. Então, até daqui a pouco.